E o Salmo 139, verso 13 diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Todos estão acompanhando aí, né? Eu queria que vocês olhassem na tela. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito. Ó Deus, é impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Ah, irmãos, quando eu paro para pensar que quando eu ainda estava sendo formada no ventre da minha mãe, quando eu era ainda um líquido, quando eu era informe, a Bíblia fala que eu era informe, eu não tinha nem forma de nada. Ele já estava sabendo sobre mim. Ele já havia me visto. Ele já havia me escolhido. Então ninguém nasce por obra do acaso. Ah, meu pai e minha mãe foram namorar e aconteceu eu nem era para ter nascido. Já ouviu gente falar para você, eu sou a obra do acaso. Eu não era para ter nascido, não. Você foi escolhido por um Deus poderoso, dono da vida. Amém, Senhor. Que te trouxe, porque Ele sabe quem você é. Glória a o que Deus. Ele depositou em você. O que você carrega é tão precioso que você nem descobriu ainda quem você é em Deus. E que nessa manhã as mentes se abram, que o céu se abra nesse lugar. Glória que o Pai que está na casa revele a você quem você é, do que você é capaz em Deus de fazer. Para que Ele te chamou. Amém. E aí a gente vai falar de um personagem chamado Moisés. Saindo do Salmo 139, fique aqui nele. Pode deixar aí um pouco, Júlio, para o pessoal ir pegando bem essa palavra. Nós vamos aqui, eu vou decorrer com vocês aqui no livro de Êxodo. Quem conhece a história de Moisés? Levanta a mãozinha aí. Quem não conhece, pode pegar a Bíblia em Êxodo, capítulo 1 em diante. Você vai conhecer a história de um homem chamado Moisés. E aí, irmãos, você vai lá na história de Moisés. Aí você pensa assim: Moisés nasceu num berço de ouro, Moisés teve uma vida fofinha quando ele nasceu. Não. O nascimento de Moisés foi numa época de perseguição. O nascimento de Moisés foi numa época onde tinha uma ordem de Faraó para matar as crianças. E a mãe de Moisés é obrigada a colocar o menino dentro de um cesto, soltar num rio para salvar a vida daquela criança. Como Deus tinha um propósito, mesmo em meio à adversidade, como eu digo para você, Deus tem um propósito em meio às adversidades. E a gente fala assim: se Deus tivesse um propósito na minha vida, você acha que eu já tinha passado por tudo isso? Deixa eu te falar. Nós estamos falando da voz do tagarela. Todo o tempo da sua vida, da sua e da minha existência, nós vamos ouvir vozes dizendo para nós, dentro de nós. E essas vozes, às vezes a gente alimenta ela. Você não consegue, você não vai dar conta, você não vai fazer, você não é capaz, você não é suficiente, você não é tão bonito, você não é. E essa voz, nessa manhã, que o Espírito Santo quer que você identifique, e você a mande embora, e você fique com a voz daquele que o criou, que a chamou desde o ventre da sua mãe. E Moisés, irmãos, ele nasce naquele contexto de guerra, naquele contexto onde a mãe dele teve que soltar ele na água do Nilo, e ele é levado para a casa da filha de Faraó, e ele é criado ali no Egito, até mesmo para um propósito. Deus já tinha um propósito nisso. Ele foi criado em todo entendimento, toda a cultura do Egito, todo ensinamento ali, porque ele foi chamado para ser o libertador de Israel. Ele libertaria o povo da escravidão em que vivia. Então, tudo que a gente passa na vida tem um propósito. Tudo que você e eu já passamos e vamos passar, há um propósito nisso. E é nessas horas que a gente para e duvida. E aí a gente vai ver a história de Moisés, irmãos. Quando ele cresce, quando ele vira um homem, que ele descobre a identidade dele, que ele se vê ali no meio do Egito, e ele se vê numa situação onde ele é do povo de Deus, mas ele está criado no meio do Egito, e ele se vê dentro de um contexto diferente.
E ele começa a questionar. E a Bíblia diz aqui em Êxodo 2: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, já homem feito, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendia, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem tem te posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e fugiu. E aí, irmãos, Moisés, ele amava o povo dele, e ele temia Deus também. E Moisés vai ali, mata aquele homem, esconde debaixo da areia, porque aquele homem está ferindo um de Israel, está ferindo um dos homens ali. E ele esconde na areia. E por causa dessa situação, lá na frente, ele tem que fugir da onde ele estava, do lugar que ele foi criado, e ele vai para o deserto. Mas lá no deserto, irmão, Deus que tinha um projeto com ele, deixa eu te falar, muitas vezes Deus vai te afastar de pessoas, Deus vai te afastar de lugares que você queria ficar, Deus vai te afastar de situações, Deus vai tirar do projeto que você tem para você, Deus vai te colocar você e sua casa em um lugar que Ele escolheu, e lá naquele deserto Ele aparece para você. Nesse deserto, Moisés estava ele e Deus. E aí você vê aqui, ó, capítulo 3 diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que Moisés se virava para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó e Moisés. E encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Quando Moisés está no deserto, que Deus decide ali, então as vozes tinham sido caladas, Deus decide numa sarça, numa moita. Lá no deserto é sarça. Quem conhece moita de mato? Numa moita de mato, lá tinha muita, lá era normal ter sarça, mas uma que ardia e não se consumia. Deus aparece no meio dessa sarça, em forma de um fogo, e fala com Moisés. Sabe por que, irmãos, naquele deserto Deus falou com Moisés? Porque ali não tinha mais vozes, era Ele e Deus. Quando eu e você entendemos que Deus quer falar conosco e a gente se retira para um canto, Deus vai falar com você na íntegra o que Ele tem com você. Será que nós temos tirado tempo de qualidade com Deus? Será que nós temos tirado tempo de intimidade com Deus? Ou as vozes desse mundo, as vozes dos problemas que estão ecoando, estão nos tirando do propósito? Será que vai precisar Deus nos levar para um canto para Ele falar conosco? Porque às vezes Deus cria uma situação onde você está, te tira dali porque o propósito dele está aqui com você. E às vezes você rebate: mas como? Eu estava lá, estava tão bem, por que eu estou aqui hoje? Porque Deus quer falar com você aqui. Você está aqui porque Deus vai falar com você aqui na íntegra. E Ele quer dizer para você que Ele te criou de um modo especial e maravilhoso. E quando Moisés está ali numa conversa, está Deus e Moisés naquela conversa, um diálogo. Deus e Moisés desenvolvendo um diálogo. E Moisés começa a conversar com Deus. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Deus fala para Moisés que ele vai lá libertar o povo dele da mão de Faraó, porque foi para isso que ele foi chamado. E Moisés disse assim: mas quem sou eu? Quem sou eu? Quantas vezes, irmãos, a gente pergunta para Deus quem eu sou de fato? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Será que eu dou conta de ter uma família? Será que eu dou conta de cuidar dessa situação que está acontecendo nesse momento? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou levar avante esse projeto que Deus colocou na minha mão? Todas as vezes que você estiver diante de um projeto grandioso, todas as vezes que você estiver diante do propósito que Deus te chamou, você vai ter dúvidas. Mas é nesse momento que
você tem que parar e falar: Senhor, se o Senhor me entregou isso na minha mão, se o Senhor me deu isso para mim, é porque o Senhor me capacitou. Quando você foi formado, tudo que você precisava já foi colocado dentro de você. Então, quando você estava lá sendo gerado, o Senhor já te capacitou de talentos, de dons, de sabedoria. Mas espera, aí Moisés, ele vai desenrolando um diálogo com Deus. Chega um momento que ele fala assim: mas eu nem sei falar. Como é que eu vou falar com o faraó? Como é que eu vou libertar o povo do Senhor do Egito, se nem falar eu sei? Irmãos, nesse momento em que está Moisés e Deus conversando, há uma terceira pessoa, o tagarela, que ele começa a dizer que ele não é, que ele começa a dizer que não, ele não consegue. Quem sou eu? Eu não posso ir. Deus enrolando. Irmãos, você imagina você frente a frente ali com Deus conversando, Deus falando que você vai. Ah, irmãos, eu acho que se Deus aparece para mim e fala: Diná, você vai, eu já estou voando. Eu nem sei como que seria, mas Moisés era tímido. E às vezes, irmãos, nós temos algo dentro de nós que nos para. Nós fazemos tantas coisas, mas às vezes tem coisas que não nos para. Às vezes nós temos uma disfunção. E Moisés achava que ele era disfunção. Deixa eu te falar, até aquilo que falta em nós é porque Deus colocou dele em nós. E aquilo que está faltando, ele completa. E aquilo que eu não sei fazer, aquilo que eu não dou conta, ele vai fazer, para que a glória dele se revele. Então, quando você tiver uma dificuldade, fala: Senhor, nessa minha dificuldade o Senhor está. Nessa minha falta de entendimento o Senhor está. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente não sabe tudinho. Porque Deus fez a gente perfeitinho. Deus nos capacitou de sabedoria, de graça, de entendimento. Deus nos deu todo entendimento. Mas sabe por que muitas vezes a gente não faz tudo sozinho? Que é pra gente entender que a gente depende dele. Porque jamais sozinho nós vamos fazer alguma coisa. Deus te deu uma família, Deus te deu uma casa, mas tem uns probleminhas lá. E como que eu resolvo? Se Deus me deu uma família, por que a minha família não é perfeita? Deixa eu te falar. Sabe aquelas famílias de comercial de margarina? Não existe. Esquece. Toda família tem seus problemas. Toda família tem suas discussões. Toda família tem suas situações para resolver. E às vezes você mesmo não consegue resolver com você mesmo. Você já ficou diante do espelho que você fala: Deus, por que esse negócio aqui pega tanto para mim? Deixa eu te falar. É nessa falha, é nessa disfunção que você acha que você não vai vencer, que Deus vai se revelar. É nessa situação em que Deus vai aparecer, vai fazer o infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Ele quer se revelar, porque eu sou é o nome dele. E Moisés vai desenrolando uma conversa com Deus. E Moisés vai conversando com Deus, e Moisés vai desenrolando uma conversa com Deus. Em todo o tempo ele tenta falar que ele não pode, que ele não é. Chega uma hora, irmão, que Deus fica irado com Moisés. E ele fala: tá bom, você tem Arão lá, que é o seu cunhado. Seu irmão? É irmão de Moisés. Eu estou trocando as pessoas. O irmão de Moisés, ele está vindo aí, ele vai te ajudar. Ele vai, já que você fala que você não sabe falar, ele vai falar por você, mas eu sou com você. Eu sou com você e você vai. Deixa eu te falar, para aquilo que Deus te chamou, você pode tentar fugir, escapar, falar para Deus que você não vai dar conta. Você vai. Você vai. Ah, mas eu nem tenho dinheiro. Quem disse que Deus precisa do seu dinheirinho, do seu rico dinheirinho ou do meu? Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele que governa, reina absoluto. É Ele que sabe todas as coisas. É Ele quem vê. É Ele que vê todas as coisas. É Ele que sabe tudo sobre mim e você. Ele sabe onde está a porta de saída e de entrada. Às vezes a gente acha que até aqui a gente chegou porque a gente é muito capaz. Sabe o que é? Eu trabalho tanto. Ei, se Deus não tivesse soprado vida em você, você nem tinha levantado para trabalhar todos esses anos. Se você conseguiu trabalhar, e eu todos esses anos, é porque fez assim, ó. Haja vida. Se Deus não soprar vida em mim e você, a gente levanta? Não. E aí às vezes a gente fica tentando explicar para nós mesmos o inexplicável. Será que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? Você e eu só chegamos até aqui porque Ele nos sustentou, porque a graça dele foi conosco. Já pensou, irmão, se todo o desafio da vida a gente for olhar as áreas fracas que nós temos, as áreas mais frágeis que nós temos, nós não vamos vencer, nós não vamos conseguir, nós não vamos chegar lá. Nós somos, às vezes a gente vai, mas eu sou insuficiente, eu sou incapaz. Realmente, a gente tem as insuficiências, a gente tem as incapacidades, mas Ele nos capacitou, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos deu como filho, Ele nos chama de filho.
Eu tenho o DNA dele. Você carrega o DNA dele. Você é filho, filha, amada. Deixa eu te falar, lá no seu casamento, quem coloca tudo no lugar é ele. Amém. Lá nos seus filhos, quem vai lá intervir é ele. O seu pai que te criou e te amou. E ele não está preocupado com as suas falhas. Ah, mas eu fiz isso. E Moisés, quando ele está diante de Deus, ele baixa o rosto, sabe por quê? Ele tinha cometido lá atrás, na hora de uma aflição, ele tinha cometido um crime. Ele fala, mas eu sou um criminoso. Eu sou incapaz, eu não sei nem falar. E ele começa a colocar os defeitos dele. Todas as vezes que os seus defeitos, os nossos defeitos começam a aparecer na frente, irmãos, é porque o inimigo da nossa alma, a voz que quer nos parar, ela vem a todo tempo dizendo, você não vai conseguir, você não vai fazer. Não é sobre o seu passado. A sua vida hoje não é sobre o seu passado, não é sobre o que você fez lá atrás, é sobre o que Deus desenhou na eternidade para mim e para você. Se fosse sobre o passado, você não estava aqui. Se fosse sobre o que aconteceu, quem disse que nós estaríamos aqui? Porque a gente talvez fizesse que nem Moisés, escondesse o rosto de Deus. Quando Ele vê todas as coisas, quando Ele nos fortalece, na nossa fraqueza, Ele nos fortalece. No dia que mais você está fraco, no dia que mais você está sem força, é o dia que você mais consegue vencer, para você saber que é Ele quem faz. Não é as suas forças. Você não chegou até aqui porque você é o mais bonitinho, ou a mais bonitinha, porque você é a mais esforçada do planeta Terra. Não. Nós chegamos até aqui por causa dele. É claro que a gente tem que levantar cedo, é claro que a gente tem que trabalhar, a Bíblia manda, né, que a gente levante, trabalhe, viva do suor do nosso rosto. Mas a dependência de Deus nos faz triunfar em meio a situações que ninguém consegue. Às vezes a pessoa está lá com a possibilidade, ela não vê a saída, porque ela não sabe o Deus que ela tem. Ela não sabe quem o formou no ventre. Ela não sabe a voz que a trouxe. E todo o tempo o inimigo vai pelejar contra você, dizendo, você não é. Você fez isso. O seu pecado. O seu pecado. E Jesus está aqui, ó. O meu sangue foi derramado por você. O meu sangue foi derramado por você. Irmãos, quando Jesus ressuscita dos mortos, Ele vai e Ele fala assim, eu vou para o Pai. Mas eu vou deixar para vocês o Paracleto, o amigo, o Espírito Santo vai ficar aqui dentro de vocês. Ah, irmão, se você carrega o Espírito Santo, você pode fazer tudo e qualquer coisa, porque Ele é com você. Se a força da ressurreição, a mesma força que ressuscitou Jesus, está dentro de mim e de você, nós podemos vencer. Nós podemos chegar, nós podemos ir avante, nós podemos vencer o maligno, nós podemos dizer não para o inimigo, nós podemos vencer as batalhas interiores, as vozes que querem nos calar. E às vezes a gente acha que até tudo é o inimigo. Não, irmãos, às vezes a gente mesmo abre a brecha. Às vezes a gente dá voz para essa voz. Não, está falando que eu não vou conseguir. Eu estou sentindo, não é o que você está sentindo, é medo. O medo, ele paralisa. O medo, ele não deixa você ver quem você é. Moisés era um libertador, mas ele se via como incapaz. E quando ele ouve a voz de Deus, mesmo teimando, mesmo ele vai e ele liberta o povo de Deus da mão de Faraó. Tudo o que você precisa já está disponível. Tudo o que você quer fazer, que está dentro de você. Às vezes tem uns desejos que vêm dentro de você assim, olha, eu vou conquistar, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou. Irmão, deixa eu te falar, isso é Deus que te fez assim, vencedor, com garra, com vontade de vencer. Às vezes você fala assim, eu nem tenho essa condição, mas eu vou fazer. Aí você levanta, vai lá e faz, e o Senhor te dá a vitória, porque o Senhor é com você. Não tem idade, viu? Não tem idade para Deus fazer. Não tem a formação. Ele não depende da sua formação. Tem que estudar bem, tem que estudar. Mas quando Ele quer, irmãos, Ele pega. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 2 que Ele pega o homem do lixo, do pó, e Ele ergue, e Ele põe entre os príncipes. Você sabe quem é esse Deus? É aquele que te formou no ventre da sua mãe, que contou todos os seus dias. Você que é pai, que é mãe aí, se você pudesse escrever os dias dos seus filhos, como você escreveria? Eu tenho 4, eu escreveria os melhores, irmãos. Os 4 já seria profeta, pastor, missionário. Meu Deus do céu, eu já tinha mandado esses meninos para o Japão, para a China, para não sei para onde. Se eu pudesse escrever os dias deles. Mas como foi o grande eu sou, que
escreveu os dias dele, então eu estou tranquila. Porque não vai ser o que eu quero, não vai ser o que eles querem, mas vai ser o que o Pai escreveu. Independente das disfunções dele, porque nas disfunções dele, a gente orando, a gente colocando na mão de Deus, tudo dará certo. Tem alguma coisa que te intimida? Tem alguma coisa que quer te falar? Você não vai conseguir. Quem disse que você vai ser isso que estão falando que você vai ser? Quem disse que você vai conseguir comprar essa casa? Quem disse que você vai conseguir comprar esse carro? Quem disse que você vai conseguir sustentar a sua família? Olha o que está acontecendo aí no mundo. Deixa eu te falar, o teu governo não é aqui, o teu governo vem do céu. Quem determina o que vai acontecer lá na sua casa não é você, contanto que você ganha. Que às vezes você é tão atrapalhado, ganha, gasta, não sabe nem onde foi parar o dinheiro. E Deus fala, meu Deus, esse meu filho também coisado mesmo, eu vou ajudar ele. Daqui a pouco Deus te alinha, você consegue consertar o barco e toca o barco de novo. Sabe por quê? Porque todos os seus dias foram escritos por Ele. E os dias que Ele escreveu para você foram os dias de bênção. O plano que Ele tem sobre mim e você, está lá em Jeremias, é de fazer você prosperar, de fazer você caminhar. Ainda, irmãos, que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Não é o que fizeram para você, não é o que desejaram para você, não é o que falaram sobre você, não é sobre o abuso que você passou, não, a sua vida não diz sobre isso. O que diz para você é o que Deus escreveu para você. Você é vencedor, você vai conseguir, porque o eu sou, o grande eu sou, está com você. O nome dele é Eu Sou. E ele disse para Moisés, pode ir porque eu vou com você, vai. Você não sabe falar, você está com medo, você está se tremendo as pernas, você está aí correndo do propósito, mas vai porque eu vou com você. Eu vou capacitar pessoas para te ajudar, mas é eu que vou com você. Irmão, quando Moisés toca a vara, o mar se abre. Glória a Deus. Tudo que Moisés ia fazer, Deus era com ele. Assim Deus é com você também. Tudo que você vai fazer, não é você sozinha. Não é você sozinho. Sabe por quê? Quando eu e você tentamos fazer coisas sozinhos, não dá certo. Na força do nosso braço, não vai dar certo. Mas quando você convida o seu Pai Celestial que está no céu para caminhar com você, tudo dará certo. Tudo vai fluir. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. O Senhor é grande e cuida de você e dos seus. Haverá milagre na sua casa. Haverá mudança de destinos. Haverá situações sendo renovadas. O Senhor estará lá, cuidando daquela situação que você acha que não vai vencer. E Ele já te deu por vencido. A última palavra é a dele. A última resposta é a dele. Quem determina o final dessa situação não é você, e nem o médico, e nem o advogado. É o Senhor que já escreveu. A impossibilidade sua, a resposta está na possibilidade do seu Pai, que já preparou o que você precisa. Isaías 64:4 diz assim, nunca se viu, nem se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Irmão, já pensou você, esse Davi, o pequeno Davizinho, quando ele se viu lá diante do gigante, se ele fosse pensar quem ele era, irmãos, ele tinha saído correndo, estava correndo até hoje. Mas sabe o que impulsionou Davi por cima do gigante? Quando ele viu que aquele gigante desafiava o Deus dele. Ele sabia o Deus que ele tinha. Ele sabia quem era o Deus dele. Você conhece o seu Deus? Você sabe quem é o seu Deus? É Ele, o seu paizinho, o seu amado, o seu lindo, que quando você estava sendo formado, Ele escreveu os seus dias. Quando você estava no ventre da sua mãe, Ele te escolheu. É esse daí que é o seu pai. É esse moreno que é seu pai. Quando você estava lá, o embrião, Ele escolheu os seus dias. Os seus dias não é sobre o que você está pensando. Os seus dias é sobre o que Ele escreveu. E haverá milagre, e haverá ressurreição, e haverá vida, e haverá transformação. E o Senhor pelejará por vós, porque Ele te escolheu, te tirou das trevas para a maravilhosa luz. E haverá poder de Deus derramado. Ah, irmão, se dependesse de mim, eu não estava aqui hoje não. Você não tem noção das provas desses dias. Mas o Senhor falou para mim, eu sou na sua vida. E se Ele é na minha vida, eu estou aqui hoje, com a minha pouca força, mas com a força dele te dizendo que Ele é com você, que Ele vai fazer o infinitamente mais, que Ele vai fazer além daquilo que você pensa, que você imagina. Não é o seu recurso, não é a sua possibilidade. Ele
já preparou tudo, porque o ouro e a prata é dele. E ele fará o inimaginável na sua vida, na sua casa, na sua história, naquilo que você nem imagina. Você ainda vai viver dias que você nunca sonhou. O Senhor vai pelejar por você. Ele peleja por você. Sabe o que é bom? Você entra em cada batalha que você não tem nem noção. E quando você vê, o seu general de guerra aparece e fala: filho, tô aqui, viu? Eu garanto a vitória dessa batalha aí. Pode continuar pelejando, pode continuar batalhando, porque o incircunciso eu tiro, o gigante eu derrubo por terra, mas a vitória eu te dou. Não é a sua possibilidade, não é a minha possibilidade, não é a voz que fala dentro de você para você se calar. Não é a voz que fala que você não vai dar certo, que você não vai conseguir, que o dinheiro que você ganha é pouco, que o que você tem não é suficiente, que você não aprendeu, que você não fez uma faculdade tão boa igual fulano fez. Sabe qual que é a hora que você pode perder batalha? Quando você começa a se comparar com alguém. Ô irmãos, a coisa mais pior que tem do ser humano é começar a se comparar. Mas eu não tive essa oportunidade. Mas o meu pai não pagou minha faculdade. Mas a minha mãe, ela fez isso. Mas o meu... Cala essa voz maligna. O Senhor te escolheu desde a eternidade, quando nem formado você tinha sido. E Ele escreveu todos os seus dias quando você estava sendo formado. E Ele escreveu dias de vitória, dias de milagre. Você vai conseguir sim. Você vai fazer sim. Eu já falei aqui para a igreja, quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai plantava... Meu pai pegava quintal dos outros assim, plantava quiabo, feijão, maxixe, plantava os legumes lá, e a situação era meio brava, estava meio difícil. Meu pai botava tudo dentro de uma sacola com 9 anos e falava: filha, ajuda o pai a vender, porque quando você vende, você sai com a sacola, você vende tudo, e o pai sai, o pai não consegue vender. E eu, naquela palavra que meu pai me dava, eu saía com a sacola, irmãos, eu não voltava, já voltava com arroz e o feijão, já saía para comprar. De lá mesmo eu já passava no lugar, já comprava o arroz, já comprava o feijão para minha família. Com 9 anos de idade. Aí Deus resolve pegar eu que vendia quiabo e colocou eu para vender casas de alto padrão. Aleluia. Quem conhece a nossa história sabe. Hoje eu entro em casas grandiosas, fazemos vendas grandiosas de 3 milhões, de 4 milhões. Não estou falando aqui para dizer de número não, porque isso aí não é nada para Deus. Mas eu vendia quiabo. Eu tinha uma voz que falava para mim que meu pai era um bêbado, que meu pai não me deu uma faculdade, que meu pai era isso, que meu pai era aquilo. Mas quando eu cresci, que eu conheci Jesus, aos 9 anos de idade eu conheci Jesus, a voz mudou. Eu sou seu pai, eu te criei, eu te formei. Não é sobre o seu pai aqui da terra, não é sobre o ensinamento que você teve da sua mãe, não é sobre o ensinamento que você teve da sua tia, da sua avó que te criou. Ei, é sobre o que Ele escreveu para você, é sobre o que Ele desenhou para você. Moisés foi criado com a filha de Faraó, ensinado na cultura do Egito, mas quando ele cresceu, o Deus dele apareceu para ele na sarça e deu para ele o propósito que ele carregava. E mesmo com medo, mesmo sabendo que ele tinha cometido erros, ele foi e cumpriu o propósito, porque Deus era com ele. O Eu Sou estava com ele. Não importa o que você passou, não importa onde você entrou, não importa as bibocas que você passou, não importa os pecados que você cometeu. O que Deus tem para você, o que você carrega dele é o suficiente para você ir aonde Ele vai te levar. Não é sobre a tua família, Rafael. O Senhor está dizendo assim que Ele te levantou e te escolheu para um grande propósito, e Ele vai te levar onde Ele tem que levar. E quando você ver, você já vai estar lá. Você vai falar: realmente o meu pai cuida de mim. Porque o lugar que você vai é lugar que poucos vão poder ir, porque o Senhor te escolheu para esse propósito. Somente vai, somente levanta, somente anda, porque o Senhor te escolheu para esse propósito. Se você não vai dizer: não sei falar, não sei fazer, porque eu não sabia, você está sendo avisado que Deus te levará para algo grandioso. E você vai, porque o Senhor te chamou e te escolheu. Irmãos, uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é digno. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de toda adoração. Quem disse que você precisa de pessoas para te apresentar, cara? O Senhor está indo na sua frente te apresentando para projetos grandiosos. Ele tem ouvido sua oração. E você vai. E todo liame, todo embaraço Ele vai tirar. E você vai. E você vai entrar em lugares que você nem imagina. Porque o Senhor te escolheu. Cada um de você que está aqui nessa manhã. O que Deus falou sobre você está valendo, viu?
Você está achando que ele esqueceu o que ele falou sobre você? Ele não se esquece, ele não muda de lugar, ele não precisa de você. Ele já falou que você vai e você vai. Tudo que você precisa, todo recurso, toda a situação que você está vendo, o Senhor já preparou. Foi Ele quem criou a situação, viu? Para se revelar para você. Viu? Ele que criou a situação para se revelar para você. E no meio da sarça ardente você vai ver Ele falando com você. Somente busca, vai para o seu lugar secreto. Vai para o secreto com Deus. Fala, Deus, eu quero falar com o Senhor. Fala comigo, o Senhor falou com Moisés no meio do deserto. Eu estou num deserto, estou numa situação e eu quero que o Senhor fale comigo. Deus ainda é o mesmo. Glória a Deus, aleluias. Deus ainda é o mesmo. Toda dúvida que você tiver sobre você mesmo, vai diante de Deus e fala, Senhor, eu tenho essa dúvida sobre mim. Eu tenho essa dúvida. O Senhor fala, mas eu tenho essa dúvida. Ele sabe que você tem. O lindo de Deus é que Ele não se assusta com o que você vai falar. Porque o Salmo 139 diz assim, ó, que antes que a palavra chegue à sua língua, Ele já tudo conhece. Antes que você abra a boca, Ele já sabe o que você vai falar. Olha que lindo. Então, não se assuste. Deus não vai se assustar. Então fale para Ele, Pai, eu pensei isso, ó. Eu estava com um pensamento aqui meio doido. Será que esse pensamento é do diabo, é meu, é seu? De quem é? Conversa com Deus sobre aquilo que você tem medo, sobre aquilo que você tem dúvida, sobre aquilo que você acha sobre você. Fala, Senhor, eu acho sobre mim isso, mas a tua palavra diz isso. A tua palavra diz isso. E agora? Você vai ficar com a sua palavra? Você vai falar com as informações que você está recebendo? Ou você vai falar com a palavra que Deus falou sobre você? O Todo-Poderoso, o Eu Sou, o grande Eu Sou, o que vai à sua frente, o que tira os linhames, o que tira esse embaraço. Sabe por que você ainda está ouvindo vozes? Porque você não está falando com Ele como tem que falar. Sabe por que você ainda está ouvindo vozes? Porque o seu tempo não tem sido para Ele como tem que ser. O dia que você se derramar na presença dele, te jogar lá, fechar o quarto e sair só a hora que Deus mandar, você vai ver Ele falar com você na sarça ardente que não se consome e nunca mais vai ter esse pensamento. Glória a Deus. Que voz você tem ouvido? A voz da insegurança? A voz do medo? A voz de alguém que falou para você que você não sabe falar? Que você não pode? Que você é um assassino? Que você é um criminoso? Que você fez isso? Que você fez aquilo? Que você é disfuncional? Que seu pai e sua mãe nunca conseguiram isso? Imagina que você vai conseguir. Irmãos, essa semana eu conversando com um cliente meu, eu falei, seu Antônio, como é que o senhor está? Ele está se curando de um câncer, em nome de Jesus. Como é que o senhor está? Ele falou assim, eu estou melhorando a cada dia. Eu falei, senhor, sabe que Jesus pode curar o senhor, né? Ele só virou para mim e falou assim, mas eu não sou flor que se cheira. Eu falei, mas e quem disse que é sobre o senhor? Eu falei, quem disse que é sobre o senhor, seu Antônio? É sobre Jesus, seu Antônio. Jesus não está preocupado com os seus pecados, com o que o senhor cometeu. Ele é a cura que o senhor precisa. Ele falou, você não sabe quem eu sou. Você entendeu? A voz dizendo para ele quem ele é, que ele não merece a cura. E Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Qual voz que eu vou ouvir, hein? Eu tiro o homem do lixo, coloco entre os príncipes. Qual voz que você vai ouvir? Eu mudo história. Eu dou ordem às estrelas, chamo todas pelo nome. Ao mar eu digo, só vem até aqui. O livro de Jó diz que ele chegou no mar e falou, mar, ó, somente só até aqui, tá? Daqui você não passa. Irmão, você vai lá no mar, ele vem vindo doidinho, não vem? Você fala, pronto, vai invadir a cidade. Chega ali naquele limite, ele para. Sabe por quê? Não é por causa de você e de mim, não. É porque ele ouve uma voz, que foi, quando ele foi feito, houve uma voz que você vai ficar só até aqui. Aí quando você vê um tsunami invadindo, vai a voz de Deus, fala, pode vir. Avança mais um pouquinho, porque tem um povo aqui precisando ouvir minha voz. Até as intempéries que acontecem no tempo, foi a ordem de Deus. Até as situações difíceis na minha e na sua vida, é a ordem de Deus. Porque Ele quer se revelar para nós. Mas a voz que eu quero ouvir é a voz daquele que me criou, daquele que me escolheu, do eu sou, do grande eu sou, do suficiente Deus, do maravilhoso Deus, do poderoso Deus.
quando Deus fala conosco, irmãos, nós precisamos parar para ouvir a voz dele. Como será que tem sido o nosso dia a dia? Levanta, corre, faz café, blá, 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 blá. Ai, você falou com Deus? Não. Mas você ficou 30 minutos falando com a pessoa no celular, às vezes, ou no WhatsApp. Mas com Deus, a voz mais poderosa, a voz que dá destino, você esqueceu de falar. Contou toda a sua vida para uma pessoa que não vai resolver nada. Esqueceu de contar para ele, que já sabe tudo sobre você, ele só quer te ouvir. Fale com ele. Ouça a voz que dá destino. Conheça a sua identidade, quem é o seu pai. Quando Deus aparece para Moisés, ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus que trouxe você para cá. Eu sou, é o meu nome. Eu sou o suficiente na sua vida. Eu sou o que pode todas as coisas. Eu sou o que faço todas as coisas. Glória a Deus. Você só depende de mim. Aleluia. Você não depende da pessoa que falou que você não é. Você não depende daquela pessoa que diz que você é mais assim ou mais assado. Você só depende de ouvir a voz dele. Vai para dentro da intimidade. Fecha a porta do seu quarto. Chama ele para uma conversa pessoal e fala: Deus, eu sou essa pessoa aqui. Eu sou um Moisés. Mas o que o Senhor tem para mim? O que é que eu vou fazer? Sabe por quê? Às vezes a gente fica parado em coisas que passaram. A gente fica parado em coisas que nos pararam lá atrás. A gente continua naquele mesmo ponto. Enquanto Deus está aqui, ó, vem. Vem, filho. Vem conversar comigo, vem. Eu tenho um jardim para você passear. Eu sou seu pai. Essa terra toda é minha. Você já leu na Bíblia? Que do Senhor é a terra, a sua plenitude e tudo que nela habita. Se é dele, ele vai negar para você. Ei, você nega as coisas para seus filhos? Não. Quem é o pai ou a mãe que nega uma coisa para o filho? Não nega. Por que o nosso Pai Celestial vai nos negar o que nós precisamos? O que está faltando é intimidade. O que está faltando é você e eu conversar mais um pouquinho com ele. Um pouquinho assim, ó. Falar: Senhor, eu quero mais da sua presença. Amém. Eu quero mais do seu Espírito. Eu quero acordar com o espírito de gratidão dentro de mim. Eu quero acordar adorando. Eu quero acordar dizendo que o Senhor cuida de mim. Como você acorda? Porque vai dizer muito sobre o seu dia. Quando você foge de Deus pela manhã, dificilmente você encontrará Ele durante o dia, sabia? Porque não vai dar tempo. Levanta um pouquinho mais cedo, fala com Ele, fala: Pai, o Senhor, por favor, o Senhor fica comigo nesse dia. Eu te agradeço porque eu acordei. Eu te agradeço porque eu estou viva. Eu te agradeço porque o Senhor é comigo com meus filhos. Meus filhos estão tudo longe, mas o Senhor está cuidando. Irmão, você acha que eu consigo cuidar da minha filha que está lá na Espanha? Você acha? Nem se ela estivesse aqui eu não conseguia. Quem que cuida dela lá? Quem que cuida das minhas netas lá? Do meu genro? É eu? Com a minha muita sabedoria, com a muita capacidade que eu tenho? Não. Quem cuida é o mesmo Deus que cuida de mim, na minha fraqueza, na minha fragilidade. É o mesmo Deus que cuida dos que estão aqui. É o mesmo Deus que cuida das que estão lá. Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe. E a gente acha que é a gente. A gente acha que a gente vai poder fazer. Você pode fazer até aqui, mas aonde a sua mão não alcança, a dele alcança. Aonde a sua mão não vai, a dele vai. E toda voz contrária que quer paralisar você disso, seja calada nessa manhã. Tudo aquilo que diz para você que você não vai conseguir, seja paralisado. Toda voz maligna, toda voz contrária, toda voz que direciona você para o lado errado, vai ser parada nessa manhã. Você vai entender que há um Deus que cuida de você na sua essência, do jeito que você é, com as incapacidades que você tem, com os defeitos que você tem. Ele te ama e quer te fazer de você uma pessoa vencedora e excelente. O que passou, passou, zera a conta, começa hoje. Não deixa o inimigo ficar te acusando, não. Quem é você? Quem é o Deus que você serve? Moisés achava que ele era insuficiente, que ele tinha muito defeito. E o Deus de Moisés, o que achava dele? Pode ir, Moisés, eu já te capacitei, eu já te fiz para isso. O seu propósito é esse. Qual o propósito que você carrega? Você sabe o propósito que você carrega? Você sabe? Você sabe o propósito que você carrega? Já teve coragem de perguntar para Deus? O Senhor te escolheu. O Senhor te formou no ventre da sua mãe. O Senhor te capacitou para o sobrenatural.
E o Senhor te convida nessa manhã a deixar as suas debilidades, a deixar aquilo que mais te atormenta, a sua maior fraqueza na cruz do Calvário, porque Ele te elegeu nele desde a fundação do mundo. Ele te escolheu a si mesmo, com as suas dúvidas, com seus medos, com seus ais. O Senhor te escolheu a si mesmo. E Ele te escolheu. E Ele vai te levar você no lugar certo, no porto desejado, no lugar que Ele escolheu para você ser um vencedor, ser o filho do grande rei. O que você precisa, Ele já disponibilizou. Toma posse nessa manhã. Curva sua cabeça aí no banco mesmo. Fala: Senhor, qual é o meu medo? Por que eu não venci ainda, Senhor? Porque às vezes eu tenho tanto medo dos meus filhos fazer alguma coisa que não é para fazer, de dar alguma coisa errada com eles. Por que, Senhor, que às vezes eu tenho medo que eu não vou conseguir pagar minhas contas, meu aluguel? Porque às vezes eu tenho medo, Senhor, que a minha empresa não vai dar certo? Porque às vezes eu tenho medo que o meu casamento pode acabar? Porque às vezes, Senhor, eu tenho medo que eu não vou conseguir fazer uma faculdade? Porque eu acho que o meu filho não vai conseguir? Porque, Senhor, que às vezes eu tenho medo de não dar conta do recado? Se o Senhor já disponibilizou tudo para mim, se o Senhor já escreveu tudo para mim, conversa com o Senhor agora. Por quê? Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua igreja, o teu povo. Eu quero nessa manhã, Senhor, orar por cada um, para se lembrar, Senhor, que as inseguranças e os medos que eles carregam, o Senhor já resolveu lá na cruz do Calvário. O Senhor já levou todas as dores, todas as enfermidades, todos os medos, todas as inseguranças. O Senhor já levou naquela cruz. E está disponível para mim e para eles a tua graça, o teu favor, o teu amor. Pai, em nome de Jesus, sara a mente do teu povo hoje, cura a mente, cala toda voz contrária, toda voz que quer paralisar seja calada, toda voz que diz que não seja calada, e que a tua igreja pare mais para te ouvir, para conversar com o Senhor, para ouvir a voz do Pai que ama e que criou, Pai. Eu declaro a sua igreja abençoada, coberta com o sangue de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.